Boa noite, estamos chegando na sua casa para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Neste dia chuvoso, graças a Deus, chuva, embora tenha causado alguns transtornos em algumas avenidas aqui na cidade de Teresina, mas nós louvamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos manda, porque Ele rega a terra, e Ele traz para a nossa terra um refrigério quando nós lembramos que nós estamos talvez na cidade mais quente do Brasil. E é muito bom quando temos em pleno, já passamos da metade de abril, a chuva como nós tivemos hoje. Nós somos gratos ao Senhor por isso, gratos porque Ele hoje nos abençoou, Ele cuidou de nós, Ele nos guardou, Ele proveu tudo aquilo que nós precisávamos, e hoje agora estamos juntos para glorificar o nome do Senhor e também para receber a sua preciosa palavra, tá bom? Mas eu quero colocar um hino aqui que há muito tempo eu não escutava, talvez você há muito tempo não escutou, tem gente que nunca escutou, não conhece, mas que eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Amém? Então é uma oração cantada que nós oramos para que o Senhor venha nos proteger nas agruras dessa vida. Que Ele seja sempre o nosso protetor, aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos defende. E Ele, conforme diz a palavra, o Senhor tem colocado à nossa disposição os seus anjos ministradores, que são colocados por Deus para nos defender em situações extremas. Deus manda para que sejamos defendidos. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque estamos vencendo mais um dia debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem nos alcançado com misericórdia.
porque elas são as causas de não sermos consumidos. Pedimos todos os dias que as tuas misericórdias, elas sejam sobre nós de forma copiosa, porque a tua palavra diz que elas se renovam a cada manhã. Obrigado pelo cuidado, obrigado por aquilo que o Senhor tem nos respondido, obrigado porque o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos dado pela tua palavra condições para confessar os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós cremos nessa palavra e nós a recebemos. E que a tua palavra hoje faça sentido na nossa vida, no nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos para a nossa trilha. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Tu és a resposta, Jesus. Você pode pegar sua Bíblia e abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, versos 22 a 26. Êxodo, capítulo 15, versos 22 a 26. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Passagem do Mar Vermelho, uma passagem espetacular, lembrando que a porta de cima se abriu e o povo, numa ação sobrenatural de Deus, atravessa o mar e a caminhada prossegue, e nós lemos que eles, saindo do Mar Vermelho, vão caminhando pelo deserto de Sur, mas não pararam em Sur, não houve parada em Sur. Eles caminharam 3 dias, 3 noites por esse deserto, e uma caminhada estafante, uma caminhada bastante difícil por conta do que é um deserto durante o dia, e durante a noite é o contrário. Durante o dia é muito quente, à noite a temperatura cai de forma grande, de forma significativa, mas eles passam por esse deserto que tem como significado muralha. Era um deserto plano, de planície e cercado por muralhas. Por isso que o significado de Sur é muro. 3 dias de caminhada sem achar água. Você já imaginou passar 3 dias sem beber água? Quando a gente fica aí metade de um dia, a gente já fica desesperado para tomar um copo d'água. E eles ficaram 3 dias e parados não, caminhando, perdendo o líquido, suor, exercendo força. Mas eles caminharam e o desespero começou a tomar conta, até que finalmente eles avistam um oásis. Porque Mara é um oásis. E eles avistam um oásis, tamareiras verdes, frondosas, várias fontes de água. Que maravilha! Água, pessoal! Imagina mais de 2 milhões de pessoas com seus animais. Começa a beber afoitamente a água para matar a sua sede, para saciar a sede de 3 dias e 3 noites. A tão esperada e desejada água. Mas eu imagino que todos, evidentemente, foram tomando de gole aquela água. Mas quando deram a primeira golada na água, o primeiro gole, eles
gritaram: que água horrível! Que água é esta? Imediatamente, pela segunda vez, surge a murmuração na caminhada. O povo levanta um grande murmúrio. E quem ouve esse murmúrio? Moisés. E é como se ele estivesse dizendo para Moisés: Moisés, você é uma farsa. Que havemos de beber? Olha a água que tem nesse lugar. No verso 22, aliás, no verso 25, no verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? É essa água? Depois da gente passar 3 dias e 3 noites caminhando, é esta água? E novamente, diante do murmúrio, Moisés toma a atitude de clamar ao Senhor. Ele vai levantar a sua voz em direção àquele que o havia dado a legitimidade para conduzir aquele povo. E Deus vai dar a solução para Moisés. Deus coloca a água do agrado do povo. No verso 25, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Por isso que eu estou chamando o episódio de hoje de Águas Amargas. E como é que Deus vai fazer isso para diante de um povo que, diante das dificuldades que vão aparecendo, o povo, ao invés de confiar no Senhor, que tinha acabado de fazer a espetacular passagem deles pelo Mar Vermelho, e eles poderiam olhar e dizer: mas o Deus que nos fez passar pelo Mar Vermelho haverá de nos dar água boa. Há muitos que entendem que esta árvore que Deus mostrou para Moisés e ele jogou na água, as águas se tornaram doces, eles entendem que é uma figura da cruz de Cristo Jesus. Então, você pode entender isso como se assim fosse. Eu quero trazer uma visão diferente dessa. Ainda que eu não rejeito essa colocação, mas eu quero trazer uma visão dentro daquilo que o texto está nos dizendo sobre esse momento que vive os peregrinos, os hebreus na caminhada para Canaã. Então, Moisés ora e Deus coloca a água do agrado do povo. Bem, esses são os fatos ocorridos em Mara. É isso que o texto está contando. Chegam, reclamam da água, Deus manda Moisés jogar uma árvore na água, a água fica doce, eles bebem e então saciam a sede. Mas aí vem uma pergunta: por que fazer o povo parar no local depois de 3 dias de sede, cujas águas eram amargas? Por que Deus levou? Porque logo na frente, quem já passou por ali, sabe do que eu estou falando. Logo à frente de Mara, vem o deserto de Elim, que é um oásis maravilhoso, de águas doces, de águas gostosas, de palmeiras. Por que Deus, então, ao invés de levá-los direto a esse deserto, onde as condições eram completamente diferentes, e Deus faz com que eles fizessem a parada em Mara? Caminharam 3 dias sem parar. Por quê? Porque quem determinava a parada e o recomeço da caminhada não era Moisés. Quem determinava a hora de parar e a hora de recomeçar era Deus. Quando a nuvem parava, Deus estava dizendo que o povo tinha que parar. E ali ficava o tempo que Deus quisesse que o povo ficasse. Quando a nuvem se movimentava, o povo levantava acampamento, e foi em Mara que a nuvem volta a parar. Então, durante a caminhada em Sur,
a nuvem não para, talvez o povo torcendo para que a nuvem parasse e que Deus os colocasse diante de um local com água, mas vai parar exatamente em Mara. Como entender os desígnios de Deus, né, meus queridos? Paulo, ao pensar nos desígnios de Deus, ele exclamou, está lá em Romanos, no capítulo 11, você pode abrir aí a sua Bíblia, capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos ler a partir do verso 33, olha o que Paulo vai falar sobre essa questão dos desígnios de Deus. E ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Então, as águas de Mara, elas foram o propósito de Deus para que o povo parasse ali. E quando ele parou em Mara, que a nuvem parou, é coisa de Deus. Ele quer nos dar algo. Ele quer aqui nos ensinar e ensinar o povo naquela caminhada. Dar descanso da caminhada, dar ensinos, dar repreensão, dar cura, dar mandamentos, como nós vimos no texto. Talvez nesse momento, quem sabe em sua caminhada, você sente que a nuvem parou? Confia. É coisa de Deus. Talvez não tenha parado num lugar exatamente que você queria, mas confia, porque quem conduz a sua vida, a minha vida, a nossa vida é o Senhor. Talvez você está passando por um momento amargo, não murmure, porque Deus está providenciando cura, cura espiritual, cura emocional, cura física. Eu imagino que todos que chegaram naquelas águas, naquele poço, eles beberam, todos, nem que fosse um gole. Aquele gole grande de quem está com muita sede, entende? Quando você está com muita sede, que você chega até a dar uma engasgada de tão grande o gole que você toma. E diante de tantas reclamações, Moisés ora. Eu imagino que ele deve ter dito, como este povo: eu também não estou compreendendo, Senhor. Por que parar aqui? E agora esse povo está vindo para cima de mim. Esse povo está contra mim. E Deus então vai atender o clamor de Moisés. E Deus deu a solução para Moisés. E as águas ficaram doces. Mas interessante que as águas ficaram doces somente naquela ocasião. Elas voltaram a ser amargas. Se você for lá um dia e tiver condições de experimentar, você vai comprovar que elas continuam amargas. Alguns cientistas, intrigados com o porquê da água amarga lá de Mara, eles foram para analisar a água. E eles chegaram à conclusão de que a água era 100% potável. Amarga, mas 100% potável. E o que eles descobriram? Por que do amargo daquela água? Porque era uma água cheia de minerais medicinais. Eles descobriram, na análise que fizeram, alguns minerais que são importantes para a cura das pessoas. Por exemplo, eles encontraram dolomita. Dolomita, ele é bom para osteoporose, dor reumática, dor muscular, dor lombar, cãibra, fraqueza, artrite, anemia, insônia, hipertensão,
estresses, doenças coronárias, revitalização da pele e do cabelo, e recomendado para quem vai fazer longas caminhadas, exposição ao sol severo, exposição ao sereno, exposição à poeira. Exatamente era o que estava acontecendo com o povo. Esse povo estava enfrentando tudo isso. Quantos que nessa caminhada não tiveram cãibras? Quantos que nessa caminhada não tiveram dor muscular? Quantos que não tiveram dores lombares? Quantos que ali não sofriam de artrite? Quantos que ali não sofriam de dor reumática? Deus então vai dar uma água medicinal. Deus vai cuidar do povo. Exatamente o que o povo precisava. Um outro mineral que eles encontraram naquela água é o magnésio. E o magnésio serve para quê? Alivia azia, alivia a má digestão, diminui o excesso de acidez estomacal, ele resolve a questão de prisão de ventre, ele resolve a questão de azia da gravidez e ele dá ganho de massa muscular. Aquele pessoal precisa estar fortalecido para fazer a caminhada no deserto. Então Deus, ao parar em Mara, ele parou foi para medicar o povo. Por isso que ele parou exatamente em Mara. Porque aquele povo vinha de uma situação de escravidão, uma situação subhumana. Esse povo vinha da escravidão do Egito fisicamente debilitado. Eles eram tratados como escravos. E eles tinham enfermidades, carregavam enfermidades no corpo. O povo saiu doente, cheio de parasitas intestinais. E precisavam ser curados, que precisavam ser eliminados. Muitas vezes, as águas amargas, meus queridos, servem para nos curar. Nos curar do orgulho, da prepotência, nos curar do ódio, nos curar do ressentimento. O verso, aqui no texto de Êxodo, o verso 26, que parece ser sem propósito, ele, sabendo que as águas eram, que águas eram aquelas, agora a gente vai entender porque no verso 26 Deus vai falar de cura. Ele diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Existem muitos ensinamentos de Deus que muitas vezes são amargos, mas são necessários para a nossa cura. Aquele povo precisava de tratamento. O verso 25 diz: e ali os provou. Deus nos prova muitas vezes de forma amarga, de forma que nós não entendemos, mas Ele faz para o nosso bem. Então, no verso 26, Deus fala que os seus mandamentos são para serem observados, para serem obedecidos. Ali começa Deus a dar mandamentos para aquele povo, mesmo que algum deles não sejam doces como nós queremos. Obedecidos, quando nós atentamos para isso, eles nos curam. Parece que o povo não aceitou bem aquele remédio e bateu o pé. E Deus então, no meu entender, quando Ele atende, e que Ele agora não está atendendo o que Moisés queria, mas Moisés leva o clamor, a murmuração do povo diante de Deus, eu entendo aqui que Deus dá um paliativo. E como nós gostamos de paliativos. Ao rejeitar a água amarga, o povo rejeitou o melhor de Deus, que era a cura. E o povo então vai beber uma água doce.
e bebendo a água doce, o povo ia continuar com reumatismo, o povo ia continuar com cãibra, o povo ia continuar com todas aquelas enfermidades que Deus estava dando a oportunidade de serem tratadas ali nas águas de Mara. O povo saindo do Egito trazia dentro dele as doenças do Egito e Deus queria curá-los. Esse é o meu entendimento sobre o que Deus quis ensinar para o povo naquele dia, naquela parada ali em Mara. Logo em seguida Deus vai levá-los então para o deserto de Elim, que diz o texto que havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Aí eles poderiam se deleitar, mas antes deveriam ter tomado o remédio. Quais são as lições de hoje para nós? Primeiro, não temos que entender os desígnios de Deus. Temos que crer nos desígnios de Deus. Quando nós olhamos aquele texto do apóstolo Paulo, nós vamos entender exatamente isso. Ninguém consegue entrar na mente de Deus. Então nós temos que crer nos desígnios de Deus. Entender que qualquer que for os seus métodos, sempre serão melhores do que os nossos métodos. Então, eu quero repetir aqui o que o apóstolo Paulo escreve lá aos Romanos. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo ensino de hoje, segunda lição. Quando estiver passando por momentos amargos, não murmure. Não murmure. É Deus curando. É cura espiritual, é cura emocional, é cura espiritual. Terceiro, lição. No momento certo, Deus vai dar água doce. Esse povo não esperou o momento certo. A água doce estava em Elim, mas rejeitou a água amarga. No momento certo, Deus vai dar a água doce. Mas que essa água doce seja no tempo de Deus, porque senão ela vai ser apenas um paliativo. Porque haverá a recusa pela água amarga, que é a que cura. Quarta lição. Com as águas, Deus queria curar o povo de doenças, do cansaço da viagem, prevenir o povo para andar outras distâncias, controlar câimbras, controlar a pressão, fortalecer o coração, revitalizar a pele. E aqui eu vejo que Mara pode ser visto como um PS, um pronto-socorro de Deus. Muitas vezes, Deus vai nos levar a esse pronto-socorro, as águas amargas, para nos curar. E última lição de hoje. Ali Deus dá mandamentos. Quando Ele nos leva a Mara, devemos estar com os ouvidos atentos, porque Ele está nos ensinando, Ele está nos dando mandamentos e exigindo de nós obediência. E quando nós ouvimos o seu mandamento e nós obedecemos, nós temos dele garantido que nenhuma enfermidade haverá de permanecer sobre nós. Porque Mara também significa, com essa palavra de Deus, significa Javé Rafá. Significa eu sou o Senhor que te cura. Amém? Então este é o propósito de Deus hoje, de nos ensinar nesse episódio dessa parada do povo lá no deserto de Mara. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe dê uma noite de paz, de alegria e meditando nessa palavra.
Que o Senhor guarde todos debaixo da graça e da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.